Olá, pessoal. Este é um vídeo rápido para dar uma visão geral das comunicações oficiais do Kremlin, na Rússia, e da Casa Branca, nos Estados Unidos, sobre a ligação telefônica que ocorreu entre Vladimir Putin e Donald Trump. Esta foi a segunda ligação telefônica em que discutiram a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos. O que temos aqui agora é bastante significativo. Por um lado, temos os russos, que imediatamente divulgaram um resumo da conversa telefônica. Também temos os americanos, que nos deram um resumo de como retratam o que aconteceu nessa ligação. E ler esses dois em detalhes e compará-los pode nos ajudar a entender onde o processo está atualmente. Uma coisa é certa: na grande mídia, só recebemos uma narrativa distorcida e não uma análise adequada, certo? Deixe-me apenas lembrar onde estamos. Tivemos esse acordo em 11 de março que foi firmado em Jeddah, Arábia Saudita, entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Basicamente, o que esse acordo fez foi garantir que os ucranianos agora estão sob controle e que concordam que os Estados Unidos negociem em seu nome com a Rússia. Fiz um segmento sobre a primeira parte do acordo em 12 de março. Se você quiser procurar no canal, encontrará minha avaliação detalhada sobre isso lá. Mas o importante aqui é que os Estados Unidos delineiam o que deve ser alcançado e que agora é o momento de iniciar um processo em direção a uma paz duradoura. Esta, a primeira parte significativa, certo? Os ucranianos tiveram que concordar com isso, e realmente assinaram. E então os Estados Unidos estabelecem que é ela, ou seja, os Estados Unidos, que comunicará à Rússia que a reciprocidade russa é a chave para alcançar a paz. Então os ucranianos concordam que, ok, tudo o que decidirmos aqui, vocês, Estados Unidos, vão fazer por nós, em nosso nome, porque agora concordamos que vocês devem liderar as negociações, certo? Este foi um dos pontos-chave e centrais desta maratona de negociações de 8 horas em Jeddah, para torcer o braço dos ucranianos até o ponto em que eles concordassem que, ok, são os Estados Unidos que fazem essas negociações. Então, alguns detalhes mencionados, como que uma troca de prisioneiros de guerra seria um dos objetivos entre muitos. Claro, a parte principal era que um cessar-fogo de 30 dias começaria, certo? Isso é o que os Estados Unidos disseram que a Ucrânia tem que concordar. Isso é algo que a Ucrânia queria. E, na verdade, como discuti antes, isso é algo que, se concretizasse, ajudaria mais os ucranianos, certo? Isso seria a favor dos ucranianos, porque eles estão perdendo no campo de batalha. E é absolutamente claro que eles estão perdendo no campo de batalha. Então, um cessar-fogo basicamente significaria uma paralisação no campo de batalha, o que seria bom para os ucranianos. Mas é a principal razão pela qual as pessoas nesses canais e assim por diante disseram que os russos nunca concordariam com isso. Além disso, porque os russos disseram que não concordariam com o cessar-fogo, certo? Então, a questão era o que sairia do Kremlin sobre isso. Deixe-me também ressaltar novamente que no acordo de Jeddah, entre a Ucrânia e os Estados Unidos, ficou estabelecido que os Estados Unidos se comprometeram a discutir essas propostas específicas com o representante da Rússia. Novamente, são os Estados Unidos no comando. A delegação ucraniana reiterou que os parceiros europeus devem estar envolvidos no processo de paz. Embora isso pareça que os europeus estariam envolvidos, o que isso significa é que os europeus estão excluídos. Está claro que os europeus e a Ucrânia não vão estar na mesa de negociações. Ponto final. Isso é o que os dois estabeleceram aqui. Agora vêm as negociações de bastidores que aconteceram entre a Ucrânia e negociadores dos Estados Unidos como Vitkov e Moscou, a fim de levar a grande ligação telefônica entre os Estados Unidos e a Rússia. E aqui realmente precisamos passar pelo que a Rússia nos diz, porque o que a Rússia entende que essa ligação foi sobre é o que determinará se as coisas podem ou não realmente avançar. E felizmente posso relatar que isso parece muito promissor, na verdade. Embora, como Alexander Mercurius em seu canal já estabeleceu, os russos não estão cedendo nada militarmente, embora estejam fazendo gestos de
boa vontade para manter o processo vivo. E eu gostaria de enfatizar isso. Vladimir Putin e Donald Trump não entendem o que está acontecendo atualmente como um tipo de grande acordo único ou barganha que precisa ser feita com um aperto de mão e então tudo será implementado. Isso não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é um processo de paz. E o processo leva tempo. E é nisso que ambos os líderes no Kremlin e na Casa Branca estão mais interessados. Então agora, vamos ler a interpretação ou descrição do Kremlin sobre a ligação primeiro. Os líderes continuaram sua troca detalhada e franca de opiniões sobre a situação em torno da Ucrânia. Vladimir Putin expressou gratidão a Donald Trump por seu esforço em alcançar o nobre objetivo de acabar com as hostilidades e a perda de vidas. Confirmando seu compromisso fundamental em encontrar uma resolução pacífica para o conflito, o presidente da Rússia expressou disposição para trabalhar minuciosamente em possíveis soluções em cooperação com os parceiros americanos, visando alcançar um acordo que seja abrangente, confiável e duradouro, e que naturalmente leve em consideração as necessidades essenciais para eliminar as causas raízes da crise, bem como os interesses legítimos de segurança da Rússia. Então, o que os russos estão nos dizendo aqui é que no grande esquema das coisas, em relação a onde as partes querem chegar, os russos interpretam que os americanos estão do lado deles, que querem o mesmo objetivo final. Mas é claro, agora há detalhes a serem resolvidos. Mas no grande esquema, estamos na mesma página. É o que os russos estão nos dizendo aqui. Agora, uma parte importante, em relação à proposta do presidente dos Estados Unidos, de declarar um cessar-fogo de 30 dias. O lado russo destacou uma série de pontos significativos sobre garantir o controle efetivo sobre um possível cessar-fogo ao longo de toda a linha de frente, bem como a necessidade de parar a mobilização forçada na Ucrânia e o rearmamento das forças armadas da Ucrânia. Isso é, claro, muito significativo, porque é um componente-chave do que a Rússia quer que aconteça militarmente, e como uma forma de acordo com os Estados Unidos, e por extensão com a OTAN, para avançar em direção a um cessar-fogo abrangente. Então, novamente, o cessar-fogo não é algo que se estabelece da noite para o dia. Um cessar-fogo é algo pelo qual se trabalha. E agora entramos nas questões técnicas mais importantes, questões práticas que os russos querem ver acontecer. Foi observado que existe um risco sério relacionado à intransigência do regime de Kiev, que repetidamente sabotou e violou acordos negociados. Foi enfatizado os atos bárbaros de terrorismo cometidos por militantes ucranianos contra civis que residem na região de Kursk. Então aqui temos os russos nos dizendo que informaram aos americanos que não confiam no regime de Kiev, que não confiam no Sr. Zelensky, e que muito cuidado deve ser tomado no tratamento da Ucrânia pelos Estados Unidos, certo? Então é isso que eles aparentemente tentam transmitir aos americanos, que agora estão vendo como parceiros no processo de paz. Foi apontado que a cessação completa do fornecimento de ajuda militar estrangeira e inteligência a Kiev deve se tornar a condição-chave para prevenir uma escalada do conflito e avançar em direção a essa resolução por meios políticos e diplomáticos. Então aqui está. Estes são os russos nos dizendo o que eles querem em troca de implementar um cessar-fogo adequado, cessação de ajuda militar e inteligência, o que é, claro, exatamente o que Donald Trump decidiu no Jeddah, ou o que os Estados Unidos decidiram no acordo Jeddah com a Ucrânia para reiniciar, certo? Aqui foi declarado que uma suspensão imediata aconteceria na pausa do compartilhamento de inteligência e assistência militar à Ucrânia. Então os Estados Unidos estão basicamente reiniciando a ajuda militar. E agora sabemos por quê. Porque a ajuda militar e a inteligência são algumas das moedas de troca que os Estados Unidos estão trazendo para a mesa com a Rússia. O fato de terem interrompido isso antes, agora, significa que mostraram aos russos que são capazes,
e estão dispostos, sob certas circunstâncias, a suspender esse apoio. Isso agora é uma das moedas de troca dos Estados. E a Rússia reconhece que é assim, e diz, olha, precisamos trabalhar para que você pare a ajuda militar, enquanto trabalhamos para, então, chegar ao cessar-fogo onde queremos. Então, agora vemos os contornos de como essa negociação será reduzida, certo? Isso acontecerá através de uma limitação de apoio, por um lado, em troca de uma cesta cada vez maior de cessar-fogos. E voltarei a isso em um momento, mas vamos continuar lendo. Referindo-se ao recente apelo de Donald Trump para poupar as vidas dos militares ucranianos cercados na região de Kursk, Vladimir Putin confirmou que o lado russo estava disposto a adotar motivos humanitários e garantiu que os soldados das Forças Armadas da Ucrânia viveriam e seriam tratados de forma justa, de acordo com a legislação russa e o direito internacional em caso de rendição. Então, novamente, Vladimir Putin está dizendo, ok, estamos dando algo a vocês. Tentaremos poupar a vida dos soldados ucranianos em Kursk, dos quais entendo que não há muitos por lá agora. Mas os que se renderem se beneficiarão da Convenção de Genebra e serão tratados como prisioneiros de guerra, o que significa que não serão perseguidos, processados ou presos indefinidamente. Basicamente, eles podem sair novamente assim que o conflito terminar. Quero dizer, todas essas coisas estão lá. E assim, Vladimir Putin basicamente dá outra coisa que Trump queria, para que Donald Trump possa dizer, veja, conseguimos bastante. Conseguimos muito neste processo. E uma próxima passagem muito importante aqui. Durante a conversa, Donald Trump apresentou propostas para que as partes se abstivessem mutuamente de ataques à infraestrutura energética por 30 dias. Vladimir Putin respondeu favoravelmente à proposta e imediatamente deu a ordem relevante às tropas russas. Esta é mais uma grande vitória para Donald Trump, algo que ele pode levar para casa e dizer, tipo, veja, agora conseguimos um cessar-fogo de 30 dias nos ataques aéreos à infraestrutura energética de ambos os lados, o que é uma primeira maneira de verificar se os ucranianos serão capazes de cumprir sua promessa de parar com isso. Alexander Mercury destacou que os russos só disparam esporadicamente contra a infraestrutura energética da Ucrânia cerca de uma vez por mês, e que o último ataque ocorreu há alguns dias. Então Vladimir Putin, na verdade, não está realmente cedendo algo aqui. E não tenho certeza se concordo com ele nesse ponto. Quero dizer, este é um primeiro sinal de boa vontade dos russos, de que estão realmente dispostos a limitar sua abordagem militar, algo que anteriormente disseram que não fariam. Eles disseram que a luta militar continuará enquanto negociamos um cessar-fogo. Agora, aqui, Vladimir Putin está disposto a dizer, tipo, tudo bem, vamos parar um aspecto da campanha militar. Mais compreensivelmente, é também uma das formas indiretas de lutar esta guerra, certo? Não é um cessar-fogo onde eles param de atirar nos soldados ucranianos. É um cessar-fogo onde eles param de atacar a infraestrutura. Especialmente, e isso é importante, é uma infraestrutura que também é usada para fins civis. Ataques a essa infraestrutura sempre foram uma situação muito delicada para os russos, porque se trata de infraestrutura civil. Claro, a infraestrutura civil também é usada para fins militares, entre outros, para fabricar alguns dos bens, alguns dos implementos de guerra que estão sendo usados nas linhas de frente. Especialmente, sabemos que a Ucrânia está fabricando, claro, drones, certo? A guerra de drones e grande parte da infraestrutura de energia também está conectada a locais onde drones estão sendo produzidos, que recentemente atingiram Moscou, certo? Então isso aqui agora é um primeiro acordo para tentar começar a limitar as ações militares tomadas, o que é novamente um passo muito positivo. Vamos continuar. Igualmente favorável foi a resposta do presidente russo à sugestão de Donald Trump de implementar uma proposta bem conhecida sobre a segurança da navegação no Mar Negro. Os líderes concordaram em iniciar conversas para trabalhar mais nos detalhes específicos de tal acordo.
Então, esse é o segundo ponto agora onde estamos nos aproximando da normalidade, para que no Mar Negro não se usem meios militares. Embora o Mar Negro seja, claro, um lugar onde realmente houve pouca interação militar. Então, novamente, da perspectiva russa, isso tem baixo risco. Esta é uma área de baixo risco para implementar a contenção militar. E o fato de os russos terem formulado isso, dizendo que foi Donald Trump quem teve a ideia, que foi uma ideia americana, claro, significa que eles querem sinalizar que estão cedendo aos americanos. E que Donald Trump, novamente, pode dizer: olhem para todas as pequenas vitórias ou pequenas conquistas que temos, que estamos trazendo para os ucranianos, certo? A paz, o retorno à tranquilidade que estamos proporcionando. Portanto, esta é uma abordagem muito cuidadosamente formulada, certo? Para garantir que os russos sejam percebidos como cedendo às exigências dos Estados Unidos. Embora as exigências aqui não sejam tão difíceis de concordar para a Rússia. Em seguida, Vladimir Putin informou que em 19 de março, os lados russo e ucraniano realizariam uma troca de prisioneiros, cada um trocando algumas pessoas, e então 23 ucranianos gravemente feridos também seriam incluídos. Então isso é novamente algo que remonta ao acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia, uma troca de prisioneiros. Assim, a Rússia está tentando atender às exigências dos Estados Unidos e tentando novamente mostrar boa vontade, para mostrar que estão falando sério. Então, vamos trocar prisioneiros de guerra, o que interessa a ambos, e vamos trabalhar a partir desses interesses comuns. Os líderes confirmaram sua intenção de continuar os esforços visando alcançar um acordo na Ucrânia bilateralmente, com a devida consideração, em particular, as propostas mencionadas pelo presidente dos Estados Unidos. To the aforementioned proposals by the US President. For this purpose, a Russian and American expert task force... Para esse propósito, forças-tarefa de especialistas russos e americanos estão sendo formadas. Há um problema gramatical aqui. Deveria ser forças-tarefa, pois é plural, não apenas uma força-tarefa. Então, são forças-tarefa de especialistas russos e americanos. Este é um problema da tradução. Mas haverá várias forças-tarefa, vários grupos de pessoas, diplomatas, russos e americanos, que negociarão diferentes partes deste cessar-fogo que está sendo trabalhado agora. Esta é uma maneira muito inteligente de lidar com as coisas. Estou bastante convencido de que as pessoas no Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que estão trabalhando nisso, e na verdade no Departamento de Estado, ambos têm um conhecimento e compreensão muito profundos de como foi alcançado o maior avanço na Guerra Fria, que foi o processo da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, a CSCE, que mais tarde levou à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE. O avanço nessas negociações, que ocorreram ao longo de vários anos em Helsinki e em Genebra, foi que todas as partes concordaram em participar. Foi toda a Europa, incluindo a Rússia e até a Mongólia, quero dizer, a União Soviética, é claro, e os estados da Europa Oriental e os estados da Europa Ocidental. Todos participaram disso. E a grande descoberta foi quando perceberam que o que se faz é compartimentalizar a agenda. Você cria o que agora é chamado de cestas. Você cria cestas de negociação e coloca diferentes tópicos em diferentes cestas e os negocia separadamente. A questão dos direitos humanos, você a negocia separadamente da questão do controle de armas. Certo? Dessa forma, mesmo que você não tenha um acordo sobre a questão dos direitos humanos, ainda consegue lidar com a questão do controle de armas e pode concordar em discordar em um aspecto, mas então prossegue com os outros aspectos. E para mim, ao ler que eles estão falando sobre forças-tarefa de especialistas aqui, isso sugere que essa provavelmente será a estratégia diplomática para compartimentar os diferentes aspectos do processo que precisam ser resolvidos e depois continuar em diferentes velocidades. Mas para avançar, você não pode criar essas diferentes questões e mantê-las separadas umas das outras.
Então acho que é isso que está acontecendo a partir de agora. As negociações entre russos e americanos sobre diferentes questões relacionadas à guerra na Ucrânia. Vamos continuar. Vladimir Putin e Donald Trump também abordaram algumas outras questões internacionais, incluindo a situação no Oriente Médio e na região do Mar Vermelho. Esforços conjuntos serão feitos para estabilizar a situação nos pontos de crise e estabelecer cooperação sobre a não proliferação nuclear e a segurança global. Isso, por sua vez, contribuirá para melhorar o ambiente geral das relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Um exemplo positivo é a recente votação na ONU sobre uma resolução sobre o conflito na Ucrânia, na qual os dois países alinharam suas posições. Aqui, os russos estão nos dizendo que, ok, o Oriente Médio é, na verdade, parte dessa discussão e desse processo, porque o processo é maior do que a Ucrânia. O processo é realmente de reaproximação, de normalização das relações entre a Rússia e os Estados Unidos. E dentro desse processo de normalização e reaproximação, a Ucrânia é uma das questões. Mas há outras questões. E, obviamente, este é provavelmente um ponto de discussão dos SUs, ou algo que os trouxeram. O Oriente Médio é importante para eles, e, claro, a questão do Irã. E deve-se destacar que, você sabe, a Rússia agora detém alguma influência-chave com seu acordo de segurança com o Irã, para pressionar o Irã a concordar com algum tipo de acordo de controle de armas também com os Estados Unidos. E, na verdade, você sabe sim, a Rússia tem todo o interesse em garantir que o Irã esteja seguro e não se torne a próxima vítima de Israel, ou seja, bombardeado. Por outro lado, a Rússia também tem um interesse estratégico em garantir que o Irã não obtenha uma bomba nuclear. Este é outro dos alinhamentos estratégicos entre grandes potências historicamente. E eu digo com absoluta certeza também, se você olhar para o processo de negociação do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, que foi negociado entre 58 e 68, certo? Levou 10 anos, mas no final também foi um acordo entre os P5, as 5 potências nucleares, de que eles querem garantir que outras potências não obtenham a bomba nuclear, a bomba atômica, certo? Então, temos uma longa história de potências nucleares tentando impedir que outros alcancem um poder de dissuasão nuclear. E nesse sentido, a Rússia tem um forte incentivo para negociar com os americanos e garantir que os americanos entendam que a Rússia ajudará o Irã a se defender, mas também tentará trabalhar com os americanos para garantir que o Irã não obtenha uma bomba nuclear, que é uma das principais questões para os americanos. Na verdade, Donald Trump entende que o caminho para um acordo pacífico com o Irã também passa pela Rússia e que eles estão conectando isso. Mas, novamente, acredito que eles não vão conectar isso com a Ucrânia. Eles realmente vão separar isso. Serão cestas separadas, porque não faria sentido incluir tudo no mesmo acordo. Mas agora tudo isso será negociado. Portanto, este é o plano para futuras negociações. Os líderes expressaram interesse mútuo em normalizar os laços bilaterais à luz da responsabilidade especial de garantir a segurança e estabilidade globais, assumida tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos. Nesse contexto, eles abordaram uma ampla gama de áreas onde os dois países poderiam estabelecer cooperação, discutindo várias ideias destinadas a fomentar potenciais laços de interesse mútuo na economia e energia. Este é o cerne. É isso. Esta é a Rússia dizendo que os americanos os aceitam como outra grande potência, que compartilham a responsabilidade no mundo multipolar para promover a paz e a estabilidade, e que para alcançar esse objetivo querem normalizar suas relações, querem ter uma reaproximação e querem concordar em meios diplomáticos para não fazer policiamento mundial, mas sim estabilização mundial, na verdade. Portanto, esta é uma linguagem realmente muito esperançosa.
Um último ponto muito interessante segue, que é o fato de Donald Trump ter expressado apoio à ideia de Vladimir Putin de realizar partidas de hóquei no gelo, tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia, entre jogadores russos e americanos da NHL e KHL. Isso é bastante fascinante porque você sabe, nas relações internacionais, temos um subcampo para estudos de diplomacia. E nos estudos de diplomacia, há um subcampo para diplomacia esportiva. A diplomacia esportiva tem uma longa história. Diplomacia do ping-pong, diplomacia do basquete. Agora temos a diplomacia do hóquei no gelo. Você sabe, quando os estados usam eventos esportivos para sinalizar uns aos outros que estão dispostos a criar laços entre as pessoas. E isso parece ser um desses momentos. O fato de os russos dizerem que essa foi uma ideia de Vladimir Putin e não de Donald Trump significa que eles querem destacar que isso não é controverso para os americanos. Que sim, claro, podemos fazer isso. Por que não? O que é bom? Novamente, laços entre pessoas e usar o esporte como um veículo para normalizar as relações é uma boa ideia, porque realmente é necessário reiniciar, neste ponto, as interações sociais entre essas duas sociedades, certo? Então, no geral, acho isso bastante útil. Vamos olhar também para os americanos. O comunicado americano que a Casa Branca produziu é mais curto, é mais conciso, mas também nos dá algumas pistas. Vamos lê-lo juntos. Let's read it together. Today, President Trump and President Putin spoke about the need for peace and a ceasefire in the Ukraine war. Both leaders agreed this conflict needs to end with lasting peace. They also stressed the need for improved bilateral relations between the United States and Russia. The blood and treasure that both Ukraine and Russia have been spending in this war would be better spent on the needs of their people. So, agreement that they want to end it. Acordo. Acordo que ambos querem encerrar. Eles ainda querem encerrar. E isso é significativo, é claro, porque a mídia, na última semana, nos fez acreditar que se Vladimir Putin não concordar imediatamente com um cessar-fogo incondicional, então o processo de paz está acabado. Então ele terá mostrado quem é o problema. E não. Agora, no comunicado tanto de Putin quanto de Trump, ambos os comunicados dizem que eles concordam que este é um processo e que continuaremos o processo, e queremos chegar a um fim que está à vista, mas que ainda precisa de um trabalho diplomático minucioso. E é assim que adultos fazem diplomacia, sabe? Este não é um mundo de fantasia, onde tudo é resolvido em uma única reunião. Novamente, a Conferência para Segurança e Cooperação na Europa levou 2 anos. The Conference for Security and Cooperation in Europe took 2 years. The Non-Proliferation Treaty took 10 years to negotiate. O Tratado de Não Proliferação levou 10 anos para ser negociado. Você sabe, esses grandes acordos internacionais são difíceis. Eles levam tempo. E desescalar uma guerra e negociar o fim de uma guerra é algo que leva tempo. E, na verdade, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia agora concordam que este é o caminho. Este é o processo. E trabalharemos em direção a esse processo. Então, apesar do fato de que Vladimir Putin não aceitou um cessar-fogo imediato e incondicional, o processo agora continua. O conflito nunca deveria ter começado, e deveria ter terminado há muito tempo, com esforços de paz sinceros e de boa fé. Os líderes concordaram que o movimento para a paz começará com um cessar-fogo de energia e infraestrutura, bem como negociações técnicas sobre a implementação de um cessar-fogo marítimo no Mar Negro. Of maritime ceasefire in the Black Sea, full ceasefire and permanent peace. Cessar-fogo total e paz permanente. Também tenho dificuldade em entender isso. Então a Casa Branca está dizendo que sim, concordamos que começaremos com cessar-fogo de energia e infraestrutura, e em seguida, negociações técnicas para a implementação do cessar-fogo marítimo e depois um cessar-fogo total, certo? Então, novamente, o processo agora está definido. Começamos parando de atacar a infraestrutura um do outro primeiro. Esperamos que isso funcione. Verificamos. Isso também é fácil de verificar, fácil de confirmar, certo? E então usamos o tempo e continuamos negociando por uma implementação mais ampla. E basicamente, ampliamos as áreas de cessar-fogo, ampliamos as áreas de paz pouco a pouco. Essas negociações começarão imediatamente no Oriente Médio. Interessante o suficiente? Então, aparentemente, eles vão voltar provavelmente para a Arábia Saudita, certo?
a fim de continuar negociando lá. É isso que eu entendo disso. Os líderes falaram amplamente sobre o Oriente Médio como uma região de cooperação potencial para prevenir futuros conflitos. Eles discutiram ainda a necessidade de parar a proliferação de armas estratégicas e se envolverão com outros para garantir a aplicação mais ampla possível. Achei isso interessante porque aqui os americanos, na verdade, não falam imediatamente sobre guerra ou armas nucleares. Na verdade, eles não mencionam armas nucleares. Eles mencionam armas estratégicas, que é, claro, uma categoria mais ampla do que apenas armas nucleares. Aparentemente, os americanos e os russos não estão em total acordo sobre que tipo de proliferação eles querem prevenir na Ásia Ocidental. Parece que os americanos têm o objetivo de também impedir outros fluxos de armas para o Irã, e não apenas armas nucleares. Mas, obviamente, eles escolheram usar uma linguagem diferente. Novamente, isso fará parte da negociação. Isso me diz que os americanos querem mais da Rússia do que apenas sua ajuda para impedir que o Irã obtenha armas nucleares. Os dois líderes compartilharam a visão de que o Irã nunca deve estar em posição de destruir Israel. Isso também é óbvio. A Rússia nunca realmente concordou que Israel deveria ser destruído, ou que o Irã deveria poder destruir Israel. Esse não é o ponto. O ponto é que os russos não querem que Israel ataque o Irã e que o Irã seja desestabilizado, de fora ou de dentro. Quero dizer, eles têm interesse em um Irã estável e, portanto, criaram um acordo de cooperação em segurança com eles. Mas nunca houve conversa sobre o objetivo de destruir Israel, pelo menos não do lado russo. Então, último parágrafo. Os dois líderes concordaram que o futuro com uma relação bilateral melhorada entre os Estados Unidos e a Rússia tem grandes vantagens. Isso inclui enormes acordos econômicos e estabilidade geopolítica quando a paz for alcançada. Novamente, aqui está. O objetivo principal dos americanos neste momento, o que eles estão nos apresentando, é criar um ambiente geral estável e normalizar as relações entre eles, e em seguida usar esse relacionamento para gerenciar esses dois teatros de conflito. Um é a Europa e o outro é o Oriente Médio. Agora, há um argumento muito importante de Brian Berlechk que já mencionei antes. Você encontrará esse vídeo também no meu canal, no qual discuto seu argumento de que, na verdade, os Estados Unidos estão apenas mudando suas táticas em relação à Rússia porque encontraram um obstáculo, mas que, no geral, o objetivo de hegemonia e domínio mundial não mudou. Hegemony and world dominance hasn't changed, and that argument is to be taken very serious. E esse argumento deve ser levado muito a sério. O que estamos lendo aqui, na forma como esses documentos são redigidos, dá a impressão de que os Estados Unidos, sob a administração Trump, se afastaram seriamente da estratégia dos neoconservadores e que não precisamos necessariamente esperar um retorno. Mas pode haver um retorno, certo? Pode haver uma nova administração. Isso ainda pode fazer parte de uma estratégia para atrair a Rússia à autolimitação, enquanto se usa o tempo para armar tanto a Ucrânia quanto Israel para ter outro avanço no futuro. Estamos vendo agora, no Oriente Médio, como Donald Trump decidiu bombardear o Iêmen e como Israel reiniciou sua campanha genocida, uma onda de assassinatos contra os palestinos no Iêmen. Killing spree against the Palestinians in Gaza, and very much will depend. E muito dependerá dos próximos dias sobre se Donald Trump vai voltar atrás nisso, se isso foi um erro ou alguma forma estranha de trazer mais fichas de negociação para a mesa, a fim de forçar os russos a também considerarem o Oriente Médio. Talvez os russos quisessem excluir o Oriente Médio das discussões, porque têm interesse em resolver a Europa primeiro. Talvez isso tenha sido uma maneira de Donald Trump realmente inserir de forma forçada e violenta o Oriente Médio nesse processo de paz com os russos. Eu não sei. E o resultado desse processo está longe de ser claro. Não está claro se isso será bem-sucedido. Muito também dependerá do processo de paz e do papel dos sabotadores. O governo ucraniano, até mesmo os nacionalistas ucranianos de extrema-direita, podem ser sabotadores,
se derrubarem o que quer que o governo então concorde. O governo de Kiev concorda com os americanos. Os europeus podem agir como sabotadores, certo? Se tentarem trazer algum tipo de força de paz estranha contra a vontade tanto dos russos quanto dos americanos. Eu ficaria surpreso se eles conseguissem fazer isso. Mas ainda, surpresas desagradáveis podem acontecer nesses processos. Mas o que agora sabemos com certeza, e esta é a prova mais recente, é que tanto Vladimir Putin quanto Donald Trump veem o que está acontecendo como um processo, e eles querem que o processo continue. Eles farão o que puderem para facilitar a continuidade do processo, incluindo a setorização ou compartimentalização das discussões, criando diferentes grupos de trabalho e levando em consideração os objetivos estratégicos do outro, enquanto tentam avançar o máximo possível com os seus próprios. Como vemos, os russos não são ingênuos o suficiente para serem convencidos a parar imediatamente toda ação militar. Por outro lado, os americanos entendem que os russos não cessarão toda ação militar e estão satisfeitos com um sucesso parcial, certo? Um cessar-fogo parcial, um primeiro núcleo de cessar-fogo, e esse núcleo agora pode ser expandido pouco a pouco. Acredito fortemente que essa é a tática ou a estratégia de ambos os lados, e que agora, pela primeira vez, temos uma situação em que os grandes interesses estratégicos de Moscou e Washington realmente coincidem. E apenas por puro interesse próprio, acredito que agora temos uma chance, pela primeira vez, em mais de 3 anos, pela primeira vez em 4 anos, em 5 anos, uma chance de um acordo entre as grandes potências que pode levar à desescalada. Esperemos que os europeus não estraguem tudo, mas por enquanto parece promissor. Obrigado. Looks hopeful. Thank you.